O nosso Deus e Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, trouxe para nós a resolução de um grande anseio: liberdade. Liberdade para podermos estar livres do julgamento, da condenação, liberdade para podermos agora obedecer. É interessante quando nós conciliamos esses dois aspectos da vida que Cristo nos dá através do Espírito Santo, poder viver a liberdade com obediência. E os colossenses, depois que alcançaram esse grande objetivo de terem liberdade, eles precisavam ser orientados a serem obedientes às suas autoridades. E quando Paulo escreve a eles, no capítulo 3, versículo 22, nós encontramos essa palavra imprescindível para as nossas vidas. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Então agora eles tinham uma orientação precisa e exata para continuar uma vida em que o Espírito Santo estivesse preenchendo a sua existência dia após dia. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a primeira condição fundamental para que nós possamos ser pessoas controladas pelo Espírito Santo, para podermos ter uma vida equilibrada, estruturada, uma vida que possa ser produtiva, uma vida que agrade a Deus. É ser um cheio do Espírito Santo, falando salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças a Deus em tudo. Então esse é o grande padrão que Deus colocou para a mudança da nossa vida, mudança no comportamento através do que nós falamos, mudança daquilo que está dentro do nosso coração, enchendo o nosso coração da palavra de Deus, para que não estejamos falando aquilo que não devemos. Em segundo lugar, foi colocado bem claro que nós devemos estar submissos uns aos outros no temor ao Senhor. Então, cada um respeitando a atividade, a responsabilidade do outro e orando, intercedendo para que a gente possa viver uma vida de liberdade. E quando nós pensamos nesses dois aspectos fundamentais da existência humana, em Cristo Jesus é possível liberdade e submissão e obediência às autoridades, nós temos duas situações importantes. A primeira delas é quando nós nos defrontamos com autoridades com quem temos facilidade, afinidade, com quem temos simpatia e é fácil conviver com elas, aceitar a sua orientação. Mas quando isso não acontece, quando nós, nos nossos julgamentos, nas nossas considerações, não concordamos e começamos até, inclusive, a falar dessas autoridades, inclusive promover divisões no meio do nosso trabalho, na escola, na nossa família, na nossa igreja. Então, Pedro nos dá uma orientação muito precisa e exata que vem do Espírito Santo. Submetam-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis. Interessante, né? A gente prestar atenção nisso, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então essa é uma condição imprescindível para que a gente possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não apenas o controle do falar, mas também submissão para que nós possamos usar o falar corretamente. E nós encontramos alguns exemplos marcantes, mas um deles aconteceu com Moisés, quando ele se casou com uma mulher que não era do povo judeu e foi criticado por Arão e Miriam. Essa crítica teve um desfecho dramático para Miriam. E nós sabemos que isso continua acontecendo nos nossos dias, então temos que suplicar para que Deus tenha misericórdia de nós quando nós não estamos em concordância com as nossas autoridades, que nós possamos fazer aquilo que devemos fazer. Não falar, não promover divisões, mas sim orar, interceder. E isso tem uma orientação muito clara quando nós lemos que o Deus da esperança, o Deus que quer mudar a nossa vida, o Deus que quer fazer com que nós tenhamos toda a alegria, toda a paz, ele coloca isso na carta aos Romanos no capítulo 13. E aí vocês veem como que é decisivo essa questão da autoridade. Quantas vezes Deus está nos falando dessa submissão? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais
pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o que é bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal tendo medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência e por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas ao seu trabalho. Como conviver com as autoridades, e principalmente aquelas que nós não temos afinidade. Então nós agradecemos, louvamos a Deus, porque Ele nos orienta para que nós tenhamos um comportamento, em primeiro lugar, inteligente. Por que inteligente? Porque quando nós vamos contra as autoridades, quando lemos a carta, o penúltimo livro da Bíblia, a carta escrita por Judas, nós ficamos impressionados quando ele diz que ir contra as autoridades é uma atitude irracional. Não é que não está colocando a questão de concordar, a questão de ir contra, porque muito melhor do que contra, nós estamos intercedendo, porque nós estamos servindo a Deus e não a uma autoridade apenas, em primeiro lugar a Deus. E também nos fala de uma vida completa, e quando nós pensamos em uma vida completa, nós encontramos quando Paulo escreve a Timóteo para que ele oriente os irmãos da sua igreja. Provavelmente ele era pastor da igreja, ele diz então, antes de tudo, já pensou? Antes de tudo, se façam orações, intercessões por todas as pessoas, em especial por aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, ao desfecho, uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida com fidelidade e uma vida com dignidade. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E é interessante que quando ele fala que Jesus é o único mediador, provavelmente ele está dizendo para nós que nós temos que estar orando pelas nossas autoridades. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, então é ser humano, passou por todas as tentações que nós passamos, mas ele não caiu em nenhuma delas, e muito menos de ir contra uma autoridade. No poder do Espírito Santo, nós suplicamos que Deus nos abençoe, para que nós estejamos intercedendo pelas nossas autoridades, com uma responsabilidade tão grande de administrar uma situação tão crítica no nosso país. Precisamos de pessoas que intercedam para que, dia a dia, possamos vencer essa situação dramática no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.